Eu sou o Plínio Dias, professor de português, e estarei com vocês aqui para falar sobre algumas coisas muito interessantes. Espero que todos estejam com saúde e vamos lá, gente. A gente está passando por um tempo tão conturbado, tão cheio de questões difíceis de discutir, e aí é interessante a gente aproveitar momentos assim para fazer leituras que nos levem a algumas essências, a coisas essenciais para a nossa vida. E aí eu pensei, poxa, eu acho que a gente tinha uma coisa interessante para discutir na cultura africana. E acompanha comigo. Agora eu gostaria que você lesse comigo um poema chamado Canção dos Povos Africanos, de Fernando Paixão. Neste poema de rimas, uma história comovente, de natureza africana, o sublime continente, berço de belas culturas, terra de sublime gente. Nas tribos e etnias, nos mais longínquos lugares, nossa África tem culturas de expressões bem singulares, selando sua identidade com seus gestos exemplares. Em determinada tribo das paragens africanas, um costume mostra o brilho das atitudes humanas que têm o mesmo teor das essências soberanas. A mulher, quando engravida, para cumprir os seus mistérios, prepara o corpo e a mente com os seus caracteres e vai para dentro da selva junto com outras mulheres. As mulheres juntas rezam e meditam na esperança, rogando que a natureza conceda sublime herança, e a dádiva que lhes vem é a canção da criança. E quando a criança nasce, canta o povo em louvação. Também quando ela inicia seus passos na educação, o povo outra vez se junta e lhe canta sua canção. E quando se torna adulto, o mesmo acontecimento, a tribo se junta e canta com o maior sentimento. Também se escuta a canção no dia do casamento. E por fim, sua canção, com sentimento profundo, é cantada por seus entes quando ele está moribundo, na hora em que sua alma se despede desse mundo. Como no seu nascimento, sua canção é ouvida, assim ela o acompanha na hora da despedida, quando ele faz a viagem desta para outra vida. O que tanto nos fascina, vendo esta comunidade, é o respeito que se tem pela sua liberdade. Cada um tem a canção como sua identidade. O gesto mais comovente que nesta tribo se encerra quando se canta a canção para o indivíduo que erra. Um exemplo que motiva todos os povos da terra. Quando alguém comete um crime, ato aberrante, um pecado, o povo faz logo um círculo no meio do povoado. Dentro do círculo coloca o indivíduo culpado. Então a sua canção, naquele instante, é cantada e vem em sua memória a sua vida passada, e a pessoa que errou por todos é perdoada. Não existe punição naquela comunidade. Enquanto ouve a canção, a pessoa, na verdade, sente no fundo da alma o valor da liberdade. A liberdade sentida, ela é fruto do perdão. O erro não é punido, não há tortura ou prisão. O amor é o responsável pela recuperação. Ao escutar a canção que dentro do peito ecoa, um sentimento de amor é que resgata a pessoa, embalada pelo canto que o povo da tribo entoa. Essa história é uma herança de um povo que tem grandeza, de um povo que ensina ao mundo gestos de paz e nobreza, na canção que representa sua própria natureza. Lindo, né, gente? Que poema especial, que poema animador,
para um momento como o que a gente está passando. E aí, gente, eu queria tocar um pouco o coração das pessoas com esse poema, no sentido de, quem sabe, o que a gente precisa mesmo é pensar como um texto assim pode fazer toda uma diferença na nossa vida, todo um efeito para o que a gente precisa nos dias de hoje. Eu fico aqui pensando como esse poema chega no coração e na mente de cada um de vocês. E aí, olha só, eu vou partilhando aqui. Na minha mente, ele me diz principalmente 3 coisas. A primeira, ele me convida a conhecer um pouco mais a cultura africana, né? É tão interessante, as pessoas às vezes têm uma imagem tão errada, né? tão pequena, cheia de preconceitos sobre a cultura africana, e aí a gente vai percebendo que nesse poema você tem um convite para a gente conhecer um pouco mais a fundo essa cultura. Um outro ponto interessante para a gente ler esse poema com mais calma é, olha só, pensar qual é o valor da poesia na nossa vida. No poema, a gente se depara com a poesia fazendo parte da vida das pessoas. Quando eu falo poesia, estou falando da canção que é feita, né? Vamos lá, vocês devem ter percebido. A comunidade se reúne para cantar a canção daquela pessoa numa determinada ocasião especial da vida dela. Quando nasce, quando começa a estudar, quando vai casar, quando morre, quando está muito doente, né? E também quando comete algum erro muito grave. Esses momentos tão especiais e tão difíceis, tão fortes na vida da gente, têm memórias especiais. E a poesia geralmente está presente nessas horas, né, gente? Olha só, todo mundo já tem uma canção que se lembra muito. Sabe? Acontece às vezes, você ouve uma canção e se lembra de alguém muito especial. E aí você diz, eita, essa canção é a cara daquele fulano. E é mais ou menos essa experiência, pessoal. A experiência de um poema, uma canção, ligar as pessoas uma com as outras. Uma outra questão que esse poema me toca muito, e eu gostaria que ele tocasse também vocês, é na questão dos direitos humanos, a questão das diferentes noções de justiça humana. Quando a gente está na realidade em que a gente está, nesse mundo que a gente vive, a impressão que a gente tem é que só existe uma sociedade, só existe uma forma de fazer justiça, só existe uma forma de punir os erros. E quando a gente vai mergulhando nesse tipo de leitura, a gente se permite a perceber que talvez a nossa forma de resolver problemas sociais como a violência, talvez não seja a única forma correta, ou talvez seja a forma mais incorreta de resolver problemas como esse. Então, fica um convite para a gente começar a pensar qual é a nossa forma de combater determinados problemas. Será que algumas sociedades diferentes poderiam resolver o nosso problema de uma forma muito mais branda, harmoniosa, né? De uma forma que a gente consiga encontrar caminhos mais civilizados para a nossa vida. E essa civilização pode ter grandes exemplos em tribos como as africanas, tribos como as brasileiras, uma vida muito mais comunitária. E aí, dessa leitura temática que o poema está nos proporcionando, eu vou passando agora para uma leitura mais estrutural. A gente vai falar um pouquinho também do tipo de texto que a gente acabou de ler, tá certo? Vamos falar sobre o poema.
vamos investigar um pouquinho esse gênero textual. Poema é todo texto falado, cantado ou escrito, composto em versos. Atenção, gente, muita gente acha que, às vezes, que poema é um texto escrito. Às vezes não. Poema é todo texto falado ou cantado também. Mas a marca principal de um poema é o verso. E o que é um verso? Verso é cada linha de um poema. Atenção para isso, tá? Porque muita gente, inclusive, confunde verso com frase. Verso é cada linha de um poema. Frase não. A gente aprende lá desde cedinho que frase é um enunciado com sentido completo. É diferente. Verso, uma linhazinha. E ela não precisa ter um sentido completo como a frase. O verso, basicamente, precisa ter uma sonoridade. Por quê? O verso é uma unidade sonora. E olha só, gente, um conjunto de versos forma uma estrofe. Tá certo? Quanto mais cheio de recursos sonoros for o poema, mais tradicional ele é. Então, se é um poema com muita rima, né? Ele é bem tradicional. Ele está chegando perto de uma organização que vem de muitos e muitos e muitos anos atrás. E um tipo de poema tradicional é o cordel. O poema, a canção dos povos africanos, que a gente acabou de ler, pode ser classificado como um cordel. Cordel é um poema da tradição muito comum no Nordeste brasileiro, né? E que vem muito marcado por uma relação com as cantorias e com a oralidade também. Então, a linguagem oral dos poemas de cordel é muito forte. O nosso poema aqui faz uma pequena transição, ele não é tão carregado de linguagem oral quanto alguns cordéis tradicionais, tá? E aí fica esse convite para vocês. Vamos ler mais cordel, vamos ouvir mais poemas e canções que toquem no profundo a nossa vida, vamos também pensar um pouco como é a nossa história em relação à cultura africana. Um poema, um cordel, é um poema de forma tradicional e se insere na cultura popular, né, gente? Então, todo poema tradicional possui bastante musicalidade. Isso é importante destacar porque o poema nasceu para ser cantado. Engraçado, às vezes a gente conhece muitos poemas em livros, nos livros didáticos, a gente conhece muitos poemas escritos nos sites, nos blogs, no Instagram, nas redes sociais, mas, gente, poema nasceu basicamente para ser cantado. Basta a gente pensar que a maioria dos principais recursos tradicionais dos poemas são exatamente recursos musicais, recursos sonoros. A musicalidade do poema acontece quando alguns recursos sonoros são muito regulares, tá? Então, assim, o que é um recurso regular? É quando ele acontece em todos os momentos do texto. Vamos pensar aqui. Repare essa estrofe que tem aqui, que tem 6 versos. Neste poema de rimas, uma história comovente, de natureza africana, o sublime continente, o berço de belas culturas, terra de sublime gente. Observe que assim como essa estrofe aqui tem 6 versos, todas as outras estrofes têm 6 versos também. Tá certo? Todas as outras estrofes do poema são assim. E olha só, o segundo, o quarto e o sexto versos dessa estrofe estão rimando. Se você olhar para todas as outras estrofes do poema, o segundo, o quarto e o sexto verso estão rimando. Essa
característica a gente pode chamar de regularidade. A rima do poema é regular, o tamanho da estrofe do poema é regular. Todas as outras estrofes vão ter as mesmas características. E é por isso que a gente vai entender que um poema dessa natureza, um cordel nesse caso, ele tem uma regularidade na sua estruturação. É isso que vai proporcionar a forma dele de ser cantada, ok? E aí a gente prepara aí algumas experiências para vocês, tá certo? Vamos pensar, toda vida que a gente for tentar encontrar poemas, a gente observa se os recursos sonoros desse poema estão bem organizados. Quanto melhor organizados eles estiverem, mais regular esse poema é. E mais fácil de ser cantado. Ok? Essa foi a aula do 7º ano. Um abraço, espero que fiquem com saúde.